Meitve. A gente parou. Anigma do Beit. 2, 4, 6, 8. Aí tem 48, né? Matke, foi Matke, desculpa. 11 vezes. 8 vezes a gente foi. Ketzad. Ketzad Mishtatim Mevoi Vechule. A Tanami de Afkin Lavei. A gente viu que vai ter a Mishnah, vai perguntar como é que se faz o Shituf numa Voi, que o cara pega um barril, fala essa questão do Shituf. Essa aqui também não passa numa Voi, mas também passou numa Voi. Matke falou Rabba Barchana, não falou? Perguntou Rabba Barchana, ela meata. Iknalopat Bessaló. Uma pessoa tem. Uma das pessoas de uma Voi, ele pegou um pão da cesta dele. Ele não entrou no Hatzer de ninguém, ele falou que esse aqui é o pão do Shituf. A Hanami de Love Shituf. Agora, se ele não entrou nos outros Hatzerot, não entrou numa Voi, você vai falar que isso aqui não é Shituf porque ele não passou com esse pão numa Voi? Vechitei Machinami. Se você quiser falar que isso aqui não é considerado Shituf. Veha Maravilha Marav, isso falou Ravilda Florav. Venei Chaburah Shayum Mesubin Vekadash Aleihen Ayom. As pessoas que estavam, pessoas lá de um grupo, que estavam sentados e comendo antes de começar o Shabat. E receberam o Shabat no meio da Seudá. Apat Shalosh Shulchan Somchim Alea Mishumeruv. Já que eles estavam comendo juntos na mesma Seudá, o pão que está em cima da mesa agora virou um pão de Eruv. Um pão que eles podem usar como Eruv Hatzerot, porque é um pão de sociedade que todo mundo está comendo. Ve'amrei lá. E tem gente que fala Mishum Shituf, até para Shituf, meu voto pode ser esse pão. Ve'amaraba, e falou Raba, Loplig, não tem discussão aqui. Kan, quando fala que é Eruv Hatzerot, Mesubin Bevait, quem está na casa. Kan Mesubin Hatzer, aqui quando estão comendo no Hatzer, que pode ser até Shituf, meu voto. Então como é que você fala que o pão tem que passar no Mavoi, que tem que passar no sei? Aqui eles estavam comendo, começou o Shabat, isso aqui pode ser Shituf, pode ser tudo. Então fala Gumará, ela tá maderav, o motivo que Rav falou na Mishnah. O motivo que Rav falou aqui, que até se comendo no Hatzer, pode ser Shituf, isso aqui, de Kassavar, en mavoi nitar, belech vekorá, ad sheyu bativ ha-Hatzerot b'chodrei tocho. Ele está falando o seguinte: Kassavar en mavoi nitar, ele falou, Rav que falou, desculpa, Rav falou que a nossa Mishnah, ela não pode ser de Hatzer um aberto um para o outro. Você lembra que falaram esse nome de Rav? O nome de Rav falaram que ele não lia Ptuchot Zalazok, ele não lia o Hatzer que era aberto um para o outro. Lia que era só o Hatzerot fechado e o Mavoi para eles poderem passar pelo Mavoi e essa Shituf passar pelo Mavoi. Para quê? A gente viu aqui que não precisa. Então fala Gumará, ela tá madeirava, Rav falou que os Hatzerot não são abertos um para o outro. Nossa Mishvah, de Kassavar en Mavoi nitar, belech vekorá, de Sheyu bativ ha-Hatzerot b'tuchim b'tocho. Ele fala que o Mavoi, porque ele sustenta que o Mavoi não pode ser simplesmente permitido de carregar com Lech e Korá, se não tiver casas de Hatzerot, quer dizer, pelo menos 2 Hatzer, cada um com pelo menos 2 casas abertas para ele. Então, se você agora abrir todos os Hatzerot entre si, o que vai acontecer? O único que vai usar a porta para o Mavoi é o último. Todo mundo vai andar para os Hatzerot. Vai dar uma porta para o Mavoi. É como se tivesse uma porta para o Mavoi. A porta do Mavoi não adianta Korá e Lech. Tem que ter pelo menos 2 portas para o Mavoi. Então lá, Rav fala que tudo fechado. Gufa, Amarav, en Mavoi nitar belech vekorá. Então vamos ver essa própria discussão que Rav falou, que o Mavoi não pode ser permitido só com Lech e Korá, de Sheyu bativ ha-Hatzerot b'tuchim b'tocho, até que tenham casas e Hatzerot, quer dizer, pelo menos 2 Hatzer abertos para eles. Shmuel Amar, Shmuel falou, afilo bait echad ve'Hatzer echad. Shmuel fala mesmo que seja uma casa, ou sem Hatzer nenhum, direto no Mavoi, ou um Hatzer direto no Mavoi. Você bota Lech Korá, está permitido carregar. Rabbi Yochanan Amar, afilo churva. Rabbi Yochanan fala, Mavoi vai poder permitir carregar com Lech Korá, mesmo se tem uma ruína
aberta para ele. Quer dizer, é uma casa abandonada, uma casa que ninguém mora. Mesmo isso também, se bota Lech Korach já está bom para carregar lá. Amalei Abai Rav Yosef falou Abai para Rav Yosef. Amar Rabi Yochanan falou Bishvil Shel Kramim. Falou Abai para Rav Yosef. Falou Rav Yochanan, ele falou o nome de Rav Yochanan, que uma voia ele pode ser com Lech Korach, ele pode, vou deixar ele carregar. Afilo Bishvil Shel Kramim. Mesmo se de um lado é um negócio de um vinhedo, Shvil é os vinhedos eles plantam em linhas, né? Então, vamos supor que de um lado é uma linha de vinhedo aberta para ele, e do outro lado é a casa. Mesmo assim, pode botar Lech Korach e carregar no avô. A Malei falou na vez para a Baia, como assim? Lo amar Rabi Yochanan ela bechurvá? Rabi Yochanan não falou que botar Lech Korach é só quando tem uma curvá que tá aberta para ele, deixar ele dirá que pelo menos aqui era bom para morar, mas não um vinhedo. Mas o vinhedo que está do outro lado, não dá para morar no vinhedo. Então será que ele fala que também pode botar Lech Korach e carregar nesse mavoi? A maravuna barachidana, veaz da Rabi Yochanan letamei, por maravuna barachidana, que Rabi Yochanan ele vai pro motivo dele, de Tnan, que como a gente viu na Mishnah, Echad gagot, veechad karpefot, veechad chatzerot, reshut achaden, lekelim sheshavtu letochan. Tanto os telhados, os pátios e os chatzerot, eles são um reshut para os kelim que ficaram lá em cima deles, lá neles no Shabat. Quer dizer, pode carregar entre esses no Shabat. Mas não para os kelim que estavam dentro de casa. Dentro de casa você não pode tirar para esses lugares. Rav falou, Alachá que Rav Shimon, que Alachá como Rav Shimon que falou assim, está. Vehu shelo ervu. Esse caso é o caso que não fizeram eruv, porque se fizesse eruv podiam carregar da casa para esses lugares. Aval ervu, gazinan, dilma atele apukeimane e debatim lechatzer. Agora, se eles fizeram eruv, as pessoas do Hatzer, e eles podem levar o cli da casa para o Hatzer, então a gente vai fazer a Gzerá. E você fala para ele não tirar os kelim que estavam no Hatzer para outro Hatzer. Por quê? Dirmaat ele apukeimad e debatim le Hatzer. Porque senão eles vão acabar pegando os kelim da casa e passar para outro Hatzer. Então, por mais que você ache que Hatzerot é um reshut se estiver junto, já que o Kli ficou no Hatzer antes do Shabat, entrou no Shabat lá, mas você fala, não, olha só, você fez Eruv Hatzerot, você fez Eruv nesse Hatzer aqui, não entre os Hatzerot, você não poderia carregar. Fez Eruv nesse Hatzer, você não pode carregar para o outro Hatzer. Você vai acabar pegando da casa, carregando para o outro Hatzer, isso já é um problema. O Shmuel Amar, o Shmuel fala, Ben Ervu, o Ben Lo Ervu. Alachá é como Rabi Shimon. E você pode tirar um clique que entrou Shabbat no Hatzer para outro Hatzer sem Eruv. Tanto faz se eles fizeram Eruv nesse Hatzer ou não fizeram Eruv nesse Hatzer. Bechem Amar Rabi Yochanan, assim falou Rabi Yochanan, Alachá que Rabi Shimon, Ben Ervu, Ben Ervu. Assim também falou Rabi Yochanan, que Alachá como Rabi Shimon. Que o quê? Que Hatzerot, Gagot, que é os telhados, e Karpafiot, que é o Karpaf, que são os pátios, eles são considerados um reshut só. O que quer dizer isso? Se o utensílio começou o Shabat no telhado, você tem um monte de telhado em cima, junto, você pode passar aquele utensílio para o outro telhado do lado. Por mais que se você não fez Eruv, você não pode passar um negócio que está dentro da casa ali, daquele telhado embaixo, para outra casa. Tem que fazer Eruv entre elas. Mas o telhado, a pessoa não fala que é um reshut só. Se o telhado for junto. O que é? Assim também o Hatzer. O Hatzer que é junto do outro. E o Kili começou o Shabbat no Hatzer. Isso aqui é o mesmo ambiente para ele. Você pode tirar de um Hatzer, passar para o outro, porque eles são o Hatzer junto com o outro.
Tem uma porta pro outro. Então, para que você vai fazer Eruv Hatserot? Para você carregar o que está na sua casa. Não, só na propriedade. Não, para carregar o que está dentro de casa. Passar para o Hatzer, para o Hatzer, para o outro Hatzer. Aí veio. Outro rateiro, não precisaria de Eruv Hatserot. Então, isso aqui é o Hidush de Rav Shimon. Que se o utensílio começou o Shabbat do Hatzer, ele não precisa de Eruv Hatserot para outro Hatzer. Agora, vem a Gemara e fala o seguinte: e se você fez Eruv Hatserot, se você fez Eruv nesse Hatzer, para você poder carregar da casa para o Hatzer, do Hatzer para casa, eles proíbem você pegar até esse utensílio que sem Eruv poderia levar para o outro Hatzer e levar para o outro Hatzer. Por quê? Porque você vai acabar pegando o utensílio da sua casa que você pode carregar para o Hatzer e ir para o outro Hatzer. Aí proibiram tudo. Vem Rabi Yochanan e Shmuel, ele fala o seguinte: não concordo. Tanto faz se fizer Eruv para esse Hatzer ou não, aquele clique que começou o Shabbat aqui, você pode carregar para cá, pode carregar para cá, tanto com Eruv sem Eruv. O clique que se tirou de casa, não. Então fala Gemara, Alma, a gente vê daqui que Rabi Yochanan ele sustenta Logazrinan, que a gente não faz essa gzerá e para proibir você tirar aquele clique que estava no Hatzer e ir para o Hatzer. E ele não tem essa suspeita que talvez você vai pegar uma coisa da sua casa e passar para outro Hatzer. Achanam, no nosso caso também, de uma voi que é aberto de um lado para a curva, para a ruína. A gente também não deveria fazer a gzerá e proibir eles de tirar do Hatzer uma voi. Por quê? Porque a gente não tem a gente não deveria falar que talvez eles vão carregar o Kli para a ruína. Do mesmo jeito que lá você não se preocupou em o cara carregar o Kli errado pro outro Hatzer, então se você não se preocupa aqui de as pessoas carregarem o que não pode, então aqui também você não deveria se preocupar de carregar o que não pode. Então fala Yatev Ravruna, falou Ravruna, Amar le Hashmata, e falou essa alachá, Amar le Rabi Lazar que estava perto de Ravruna quando ele falou essa alachá, falou o seguinte: Barbeirav, falou aluno, Amar Shmuel Achi, será que Shmuel falou assim? Amar lei in, sim falou. Amalei achvele uspizei achvele. Eu vou te mostrar o que falou Shmuel. Ele falou: mostra onde é que você viu isso. Ele mostrou lá onde é que era o lugar que Shmuel ficava. Mostra onde é que ficou Shmuel. Ele mostrou onde é que Shmuel ficava. Então Rabi Lazar foi lá ver com Shmuel se ele realmente falou isso. Até na cabeça de Shmuel. Chegou na frente de Shmuel, Amalei, ele falou: Amar Marach, ele falou: você falou isso? Que Mavoi, ele vai ser permitido com Lech Korá quando uma casa, quando tem uma casa e um Hatzer aberto para ele? Amalei, eu falei, Shmuel falou para ele sim, eu falei. Vehamar Hude Amar, mas você que falou em outro lugar, em lá no Beruvin, ela Kilshon Mishnateidu, que a gente só pode pegar Eruvin para alachá, o que falou nossa Mishnah? E a Mishnah falou, chama Voi la Hatzerot, que Hatzer Labatim, que uma Voi está para o Hatzer, assim como as casas, que uma Voi está para o Hatzer, assim como o Hatzer está para as casas. E o Hatzer, você tem que ter no mínimo 2 casas. Se não tem 2 casas, você não precisa de nada fazendo Hatzer para poder carregar. Então, se tem um Hatzer numa Voi, teria que ser a mesma coisa. Isto que ele não falou mais nada. Que blaminei ou não que blaminei? Ele ficou quieto, mas ele recebeu, quer dizer, ele concordou ou não concordou? Tashma fala Gemara, de uma voa de havei da erebei ivut barihi. Tinha uma voa que tinha só a casa de ivut barihi, e também além da casa dele tinha um Beit HaKnesset aberto para sua voa. Esse Beit HaKnesset tinha também uma casa do Shamash lá. Avad leileche, ele colocou leche nesse mavoi, fechar a Shmuel, e ele carregar. Até Ravanan Shadi, depois que Shmuel morreu, veio Ravanan,
e falou o quê? Tirou esse seleche para que esse cara não possa carregar numa voi. Por quê? Porque Ravana ele pensou como Rav, que uma voi ele não pode ser só com leche, até que tenham casas de Hatzerot, tem que ter pelo menos 2 Hatzer. Amar chegou, Ivud Barihi falou, Mevoa de Daira Nabei, Veatinan Mishmei de Amar Shmuel, uma voi que eu moro, e foi permitido por Shmuel que ele colocou leche. Neitei Ravana no Barav, Nishtemei, Min, que isso vai vir o Ravana no Barav e vai tirar ele da gente? Desde Shmuel eu já posso carregar isso aqui. Então parece que Shmuel não recebeu o que ele falou, e ele permitia que com coral leche você carregasse numa voi que só tem uma casa aberta para ele. Fala Gmará, fala Gmará, não, vamos falar que ele sim recebeu o que o outro falou e mudou de opinião. Veache, nesse caso, Chazana u deava acher nama beveitei, veatebait beveit nishta. Nesse caso aqui, ele viu que ele comia na casa dele. Desculpa. Ele viu que lá tinha um shamash no Beit HaKnesset que comia na casa desse cara como convidado, mas dormia no Beit HaKnesset. Então você tinha 2 casas abertas para voi, não era uma só. Por isso que ele colocou a leche e deixou de carregar. Veimud Barihi Savar Mekom Pita Garim. E Veimud Barihi, ele pensava o quê? Que o lugar que comia, que decretava qual era o seu lugar de moradia. Então ele pensou que Shmuel, mesmo que o cara comia junto com ele, e aí só teria considerada uma casa aberta para uma voi, Shmuel permitiu, e Ravana Barav não. O Shmuel também de amar me como Lenagarim. E Shmuel ia pro de acordo com o seu motivo, de acordo com o que ele pensava, que o lugar que ele dormia é que decretava qual era o lugar dele. Então, se o cara, se aqui, no nosso caso, Ivud Barihi dormia na casa dele, e o Shamash do Beit HaKnesset, no nosso caso, dormia no Beit HaKnesset. Então você tinha 2 casas abertas para uma voi. Maravilha, marav. Uma voi shetzidó errado, oved kochavim, shetzidó errado Israel. Uma voi que você tem, de um lado, um goi, que faz a Avodah Zará, e do outro lado tem um Israel. Quer dizer, então você tem 2 casas, mas uma casa é do goi e outra casa é do Israel. En me'arvin oto derech halonot. Esse é o caso aqui desse mavoi. Que a gente tem aqui, desculpa, aqui a casa de Nochri, aqui no meio mavoi, e aqui 3 casas de estrela enfileiradas. Então ele fala, você não faz eruv derech halonot, porque aqui as janelas são abertas de uma casa para outra, para você poder deixar carregar numa voi. Porque a porta das casas é aberta para a rua. Só a última casa que é aberta para o Hatzer. E as 3 estão juntas. Só que as janelas são abertas entre si. Então se fala, não pode fazer eruv nesse mavoi por causa das janelas que estão abertas das casas, para você poder carregar numa voi. Amalei Rav Yosef, Amarav afilu bechatzer. Falou Abai para Rav Yosef, Rav ele concorda que mesmo se for um Hatzer parecido com isso, e aí seria o segundo desenho, que aí não é uma voi. Aqui nesse caso tem uma voi, que nesse caso é um Hatzer só. Desse lado mora o goi, desse lado tem 3 casas Israel, mas essas 2 casas elas têm porta aqui aberta para o Shudravim. Essa última casa ela tem porta para o Hatzer. Então você não pode fazer um eruv, porque elas têm janelas em comum, e faria o eruv entre as 3 para poder carregar aqui. Não pode fazer eruv dessas 3, só tem considerada um Israel morando que está aberto para cá, e um vai morando aberto para o Hatzer também. Você pode carregar até o lugar do goi. Amalei falou na Yosef Rabai, e na mesma coisa se fosse um Hatzer só, de Iloamar Mai,
Recente não se Rav não falar também para o Hatzer. O que ele falaria para o Hatzer? Não, falar bem, não. Avamina, você poderia pensar, tá madeirava com motivo de Rav, quando ele falou que é o proibido negócio lá do Mavoi, Mishum de Kassavar, ele Mavoi de Tarbelech Vekorat Shubat Machazerot Vechanotochan, Netochov. Você poderia pensar que o quê? Que o motivo de Rav é porque não tem aqui duas casas ou dois Hatzerot, só tem uma casa em cada Hatzer, não tem duas casas em cada Hatzer. Então talvez o motivo dele é por causa disso. E não por causa de Goy ou Nochri, um para um, não sei o quê. Fala, vai, vetar-te lá ali. E se você perguntar, por que precisa me falar duas vezes que uma Voi não é permitido com Lech e Korá, até que tenha casa de Hatzerot abertos para eles? Eu vou falar para você que tricha. Precisa me falar duas vezes. Por quê? Daí, Mehai, se fosse só daquela que ele falou, a regra que uma Voi, a regra clara que uma Voi não pode ser com Lech e Korá até que tenha duas casas e pelo menos dois Hatzerot abertos para ele. Ravamina poderia pensar direto, vendo que o Ravim Espadirá. Você poderia pensar que para isso, talvez uma casa de uma vez que o Ravim de um Goy é chamado de casa, e aí você tem considerado duas casas abertas de Mavoi, Kamash Melad dirá, vendo que o Ravim Losh Madirá. Então aqui ele vem te ensinar o que? Se você tem uma casa de um estrela aberto, uma casa de um Nochri aberto, a casa do Nochri não é chamada de casa, para isso, para esse Zalachot de Eruv, e você não tem duas casas abertas para Mavoi. Se você falar só no nosso caso e não falasse a regra geral, Havaminan, Loyadana batim kama, Hamash falando batim trei. Você não ia falar? Quantas casas tem que ter abertas para o Hatzer para poder permitir uma Voi de carregar com Lech Korá? Agora a gente sabe que são duas, porque se essa não fosse de ouvido, Ravim poderia. Rasta de Amar Ava Filo Hatzer, Tamader de Kassabar Asur lá só tem aqui bem como ouvido com Ravim. Agora que Rav falou que mesmo se for um Hatzer e uma casa de Israel e uma casa de Oved Ravim não pode fazer o Eruv, o motivo de Rav é que ele fala que se for um Israel com Oved Ravim não pode ter lá você não consegue permitir de carregar. Amar Rav Yosef Yachi Ainu Dishman Alei Rav Tavla de Amar Oved Ravim 3 Zimnei Pelo Yadana Me Amar. Se for assim, isso é o que falou lá Rabi Tavla, isso é o que eu ouvi de Rabi Tavla quando ele me falou de Oved Kohavim. Oved Kohavim, ele falou duas vezes Oved Kohavim e não sabia o que ele me falou, agora ele já sabe. O que ele falou? Foi o motivo de Rav, que falou que quando tem um Oved Kohavim numa Voi, junto com Israel, foi uma vez que ele falou Oved Kohavim, e a segunda vez foi quando ele falou Oved Kohavim com Hatzer, com Israel, que não conseguiria fazer, conseguir carregar. Isso é o motivo para a opinião de Rav.